Começar de novo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Haroldo Ribeiro. A gente está fazendo uma série de entrevistas com protagonistas de todo o legado que a SEMAN, a Central de Manutenção de Camaçari, e depois a Central de Manutenção Limitada deixou ao longo da sua vida até ela ser vendida em 1999 para a BB. E dentro dessa série de entrevistas, a gente faz questão de entrevistar os diretores, principalmente os diretores que foram basicamente até o final da vida da SEMAN enquanto instituição. E hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, eu tenho a honra de estar aqui com o Roberto Gianotti. Tudo bem, Gianotti? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar falando com vocês a respeito da SEMAN, essa empresa muito especial, pela qual eu tenho um carinho e uma dedicação muito grande e a honra de ter prestado serviço para ela. Muito bem, Gianotti. A gente estava falando aqui em off, né? O prazer que eu tive de revê-lo depois de muitos anos, quase 30 anos. Conheci você em 87 a 90, quando eu trabalhava na Copene, se não me falha a memória. Você era o diretor técnico da empresa. Em 90 eu fui para a SEMAN, você continuou na Copene, e depois nós nos encontramos na SEMAN, já você como diretor superintendente, em 94, creio eu. Mas antes da gente falar sobre a sua entrada na SEMAN, eu queria que você fizesse um resumo, Gianotti, da sua vida profissional, né, até chegar em 94 na SEMAN, por favor. Pois não. Eu me formei em Engenharia Química na Universidade de São Paulo no ano de 1966. Sim. E, em seguida, fui trabalhar numa refinaria que, à época, era particular, chamada Refinaria União, e que Sim. foi, vamos dizer, o motor para a criação do primeiro polo petroquímico. Eu fui contratado, na época, como parte da formação de pessoal necessário para suprir o polo petroquímico e para suprir a própria refinaria com as ausências que fatalmente aconteceriam pela transferência. Depois disso, eu consegui fazer, pela própria refinaria, consegui uma vaga, eu fiz o curso de engenharia de processamento que a Petrobras promovia na época, lá no Rio de Janeiro. Foi praticamente 10 meses lá no Rio de Janeiro estudando. E depois, mais tarde, eu cheguei a fazer um curso de extensão na Fundação Getúlio Vargas, sobre administração. Mas aí foi um curso bem mais curto e menos intensivo, vamos dizer. Bom, na refinaria eu tive a oportunidade de participar até como professor de alguns operadores, de alguns primeiros operadores que operaram naquela unidade da Petroquímica União, que partiu no ano de 1972 para a operação. Curiosamente, algumas dessas pessoas eu encontrei depois no Polo Petroquímico em Camaçari, na Copene. Bom, eu também nesse período, eu dei, durante 10 anos, aula na Escola de Engenharia Mauá, na Sim. parte, exatamente para engenheiros químicos, na parte de processos e operações unitárias da indústria química e também na parte de instrumentação e controle. Isso em São Caetano do Sul, né, Gianotti? Na época que eu comecei a dar as aulas, ainda a Escola de Engenharia Mauá era no parque, na região de São Paulo, lá no centro de São Paulo. Ela começou numa antiga escola pública que existia agora não estou me lembrado do nome do parque, porque a idade faz isso com a gente, tá certo? Mas depois eu passei a dar aula em São Caetano. Aí eu tive até que arranjar um esquema com a própria refinaria, que a refinaria era em Mauá, Capoava, né? Então, eu às vezes eu ia dar aula de manhã e depois ia para a refinaria trabalhar. Eu tinha um esquema acordado com a superintendência de lá para funcionar assim. Eu fui até chefe de divisão de operações na refinaria. Depois disso, a refinaria, em 1973, quando eu era chefe de divisão de operações, foi vendida para a Petrobras, num movimento que a Petrobras iniciou com vistas a comprar as refinarias particulares. E a maior delas era a Refinaria União, e ele comprou, em 1973 ele comprou.
Assim, sem mudar de emprego, sem mudar de local de trabalho, eu mudei de empresa. E eu passei a ser um funcionário da Petrobras. Aí eu senti que a Petrobras era uma oportunidade de desenvolvimento de uma outra categoria de empresa. Quer dizer, eu mudei a forma de administrar de uma empresa que era única e exclusiva para uma empresa que era um rol de refinarias, cada uma delas com as suas peculiaridades, com as suas características. Mas em 79 eu recebi um convite do então diretor industrial da Copene, Paulo Silveira, para vir trabalhar em energia. Era uma coisa completamente nova, mas a Copene era o maior consumidor de óleo combustível do país. O maior consumidor unitário de óleo combustível do país. E queria trabalhar em energia. E tinha grandes problemas de perda de energia. A Copene tinha recém-partido no ano de 1978, 1979, e ela estava precisando trabalhar nessa parte de energia. Tanto trabalhou, tanto que criou, inclusive, uma caldeira que seria, teoricamente, para operar com madeira, uma série de medidas, e outras tantas nessa direção. Na verdade, eu vim trabalhar em energia, mas durei só 6 meses em energia. Ocorreu que houve uma necessidade de uma pessoa experiente na operação, com mais experiência. Ela tinha bons engenheiros, você conheceu alguns deles, Cavaoca, Renato, Opa, sim. Fonseca, Amarílio, tinham excelentes engenheiros, mas eram todos mais novos e precisavam de uma pessoa, talvez, com um pouco mais de experiência e vivência. E eu acabei sendo nomeado superintendente de operação da Central de Matérias-Primas. E fiquei nessa função até 1988. Em 88, eu fui elevado a diretor industrial. Isso. E permaneci nessa condição de diretor industrial até meados de 92, até o ano de 92. Eu acho que em 93 eu passei a ser diretor técnico. Por quê? Só para o pessoal que não conhece um pouco a história da Copene, havia até talvez ali em 88 uma divisão Sutil e Sumap, matéria-prima e utilidades. Eu acho que em 88 houve a fusão, não é, Gianotti? Eu acho que nessa fusão você passou a ser diretor industrial. Não, na verdade, a fusão aconteceu em 87. 87. Em 87 ocorreu a fusão e eu fiquei como gerente técnico do conjunto. Tá. Bem no final de 87, né, Gianotti? Vamos dizer, no meio do ano, mais ou menos. No meio do ano. Tá. Em 88, eu assumi a diretoria, já que o Nelson Romano, que era o diretor industrial, foi trabalhar na Pronor. E tinha o Ivan, que era o superintendente da Sutil, né? Exatamente. A Sutil acabou naquela época. Acabou sendo uma nova configuração. Sim. E eu acabei sendo diretor industrial no lugar do Nelson. Né? Isso, Nelson Romano. Depois eu fiquei uns 2 ou 3 anos e passei a diretor técnico. Quando eu fui para a Semana, eu já era diretor técnico da Copene. Claro. Na verdade, aí entra um pouco a história da petroquímica no Brasil e dos trabalhos que a Copene começou a fazer com vista da redução da participação do Estado no seu capital. Sim. A Copene, diferente da Petroquímica União e diferente do Copesul, era uma empresa que tinha uma estrutura societária que lhe dava características de privada, porque ela tinha cerca de 48% com a Petroquisa, 48% com a Norquisa, que era a fusão dos privados, sim, e 5% no mercado de ações. Então, isso deu uma característica de estrutura privada e não criou as limitações que as empresas estatais tiveram na década de 80. Pela restrição de dinheiro, as empresas estatais sofreram muitas restrições na década de 80. E a Copene conseguiu, com isso, promover o processo todo de duplicação. Ela praticamente dobrou. Em 92, ela partiu uma nova unidade de eteno e ela mais do que dobrou a sua produção de eteno. É o chamado Olefinas 2, né? Olefinas 2. Mas ela já tinha colocado a planta de buteno 1, já tinha colocado em operação o MTBE. Quer dizer, ela tinha feito algumas outras unidades. A história da petroquímica é importante a gente citar porque ela interferiu na própria Semana. A decisão de um polo petroquímico em Camaçari
foi uma decisão eminentemente política desenvolvimentista. Ela não se sustentava como decisão técnica econômica. Sim, perfeito. Eu acho que na presidência do Ernesto Geisel, se não me falha a memória, ou foi antes disso? O Geisel era presidente em 73, o Geisel era presidente da Petrobras. E essa época já estava se articulando. E ele foi presidente a partir de 74. Perfeito. Mas já vinha sendo articulada essa criação do polo, e as discussões sobre petroquímica vinham de muito antes. Eu vivi como Refinaria União, como empresa privada, as discussões de Petroquímica União. Não que eu vivesse discutindo isso, mas eu acompanhava as discussões que os meus chefes tinham. Sim. A petroquímica, o grande problema da petroquímica, e é preciso dizer isso, porque isso de alguma forma moldou o negócio, ela era o problema de quem ia fornecer a nafta. O fato de a Petrobras ser monopolista, e aumentou, inclusive, o seu monopólio comprando as refinarias particulares, aquelas que tinham sido implantadas antes de 1954, antes da lei de criação da Petrobras, dificultou a implantação de petroquímica no Brasil. A única tentativa que teve, fora da tentativa que a Refinaria União fez, seguida tentativa de implantação de uma petroquímica, esbarravam no fornecimento da nafta. A única empresa que tentou alguma coisa foi a União Carbide, que conseguiu montar uma unidade em Cubatão, mas foi uma unidade frustrada, não só em Cubatão, mas no mundo todo. Com licença, tomar um pouco d'água, porque senão eu vou me... A planta da União Carbide nunca operou no mundo todo. Foi tão grave a coisa, só fazendo um parênteses, que o centro técnico, os pessoais do centro técnico da União Carbide foram todos demitidos, porque nenhuma daquelas fornalhas, chamadas fornalhas Wolf, operou. Ela produziria acetileno e etileno. Certo. Isso criou uma série de demandas judiciais. Eu até conheci algumas delas. Mas, enfim, quando se definiu que haveria uma participação da Petrobras, de alguma forma da Petrobras, na Petroquímica Nacional, até para, vamos dizer, garantir o fornecimento da matéria-prima básica, que era a nafta, se criou o tal modelo tripartite que foi aplicado aqui no Polo. Um modelo em que contemplava um terço com o detentor de tecnologia, um terço com a Petrobras e um terço com um empresário privado. Então, vieram alguns empresários privados que se candidataram a tal. Os mais importantes foram 4. Foi Odebrecht, foi Grupo Branco Econômico, Grupo Econômico, Ultra e o pessoal da... Poxa, fugiu o nome agora. O outro que era colega do... Não é Ultragás, não. Não, a Ultragás era o Grupo Ultra. O Mariani. O Mariani, que depois, inclusive, comprou a Copene junto com a Odebrecht. Né? Na verdade, foi a Copene, foi a Odebrecht que comprou. O Mariani foi... entrou ali um pouco, né, nas ações. Na verdade, não foi a coisa que aconteceu, foi um pouco diferente do que a gente imagina, ou do que as pessoas sabem. Mas então, o polo, quando foi criado, foi um polo artificial, não foi um polo de negócio. E numa região que exigiu a criação da semana. E aí eu não vou nem discutir, porque você já viu de muitas pessoas que ela surgiu a partir da divisão de manutenção da então unidade de fertilizantes da Petrobras. Nitrofértil, né? Nitrofértil. Era nitrofértil, né? Foi tudo isso. E ficou. Havia muita... Curiosamente, viu, Haroldo? Eu vivi essa época alguns seminários em que se discutia muito o fato de estar se criando uma empresa de manutenção isoladamente. Discutindo-se que as empresas produtoras dificilmente aceitariam isso com naturalidade. Inclusive, né, Gianotto, houve uma frustração porque também se tentou fazer uma central de serviços no polo que não vingou, né? Na verdade, o polo copiou alguns modelos externos no Japão, principalmente Mitsubishi, acho que Kashima, Mizushima, mas eram modelos operados por uma única empresa.
Sim. Então, era um modelo que uma única empresa era responsável por todo o conjunto. Ali foram criadas muitas empresas e as empresas de segunda geração passaram a ser acionistas da primeira. Foi isso que permitiu a criação da então Norquiza, porque os acionistas privados juntaram suas ações e resolveram fazer um bloco, porque era uma empresa de capital misto, mas com uma forte predominância do Estado. E isso perdurou até o final da década de 80. No final da década de 80, não se perpetuou a continuidade de a Petroquisa continuar sendo, vamos dizer, a diretora das ações da Petrobras, o sócio que dirigia a Copel. Então, passou a ser a Norquiza. E o perfil gerencial, não é, Janota? O perfil gerencial da Copel na época era muito parecido com o da Petrobras em tudo, nome de setores, o sistema que a gente usava, Sigma 7065, era muito cara de Petrobras. Ela foi parecida com isso, mas ela passou a ter uma nova orientação a partir do momento que foi a Norquiza. A Norquiza era uma Petroquisa privada. Na verdade, quem estava na Norquiza? O presidente era o Gaivo, os setores eram da Poian e o outro, me esqueci o outro nome do outro diretor, mas depois eu vou me lembrar. Eles eram todos oriundos do sistema Petrobras. Sim. A própria estrutura da Copel era oriunda desse sistema. E tinha algumas influências das pessoas que vieram da empresa privada, como eu, por exemplo, que vim da União, de uma empresa que era privada e se tornou Petrobras. O Nelson Romanos, que veio da Petroquímica União, que era privada e se tornou, depois, também se tornou uma empresa subsidiária da Petrobras. Então, foram várias tendências diferentes, né? Quando se criou a SEMAN, se pensava, provavelmente, em ter um modelo parecido com o daquele da Mitsubishi, coisa do tipo. Mas você já ouviu a história de que já tentou colocar com a Fuji, os detentores de tecnologia não queriam. Então, houve uma série de... Agora, vamos analisar o perfil dos acionistas privados. Nem o grupo econômico, nem o próprio Mariani eram profundos empresários da área industrial. Eles eram essencialmente empresários da área financeira. Né? Agora, o Grupo Ultra e o Grupo Odebrecht eram os únicos que tinham atividades industriais. Sim. Quer dizer, embora o Odebrecht tenha surgido a partir da construção, ela tinha laços com a parte industrial. Então, de fato, empresários com visão para trabalhar num polo do porte, eram eles dois, essencialmente. Sim. Bom, isso é importante para quando a gente for falar lá na frente da semana. Da frente da semana. Bom, e aí, essa história é importante conhecer, porque a própria mudança de estrutura, eu passei de ser diretor industrial para diretor técnico, era uma visão que a diretoria da Copel tinha, e um pouco alguns outros elementos que geriam a Copel, na escala superior, de que era importante começar a saída do capital, ou pelo menos a redução do capital estatal, para aumentar a participação privada, tornando a Copel uma empresa praticamente com 60%, 70% de ações no campo privado. Agora, Gianotti, e daí, a presidência do Fernando Collor, quando ele prometeu fazer aquela abertura de mercado, acelerou essa decisão aí, esse redirecionamento da Copel? Não, tudo isso ajudou, num certo sentido, uma mudança de filosofia. Mudou. Houve uma abertura e uma participação maior para a privatização. Eu não tenho muita dúvida disso. Uma menor participação da Petroquisa no futuro. Tá? Ok, perfeito. Pode seguir, então, seu raciocínio. O que aconteceu nessa época? A gente fez, inclusive, eu me lembro de uma reunião de planejamento estratégico que a gente fez
com todos os conselheiros e a diretoria da Copene, nós, como diretoria, levamos algumas ideias para serem discutidas. Como seria essa participação da Petroquímica? Bom, e essas ideias foram discutidas, foram debatidas em 2 dias de negócio, e eu acredito que isso deu uma certa orientação para que a gente começasse a reestruturar a Copene. E como é que a gente ia reestruturar a Copene? A gente ia reestruturar pensando que a privatização se faria da Copene para subsidiar, para as coligadas, para a segunda geração. Sim. Ela se organizou a Copene de modo que você tivesse, por setor de atividade, uma diretoria de operações. Certo. E uma diretoria técnica que abrangesse as diversas plantas. Foi por isso que a gente reorganizou e eu migrei de diretor industrial para diretor técnico. E o diretor comercial da Copene, que era o Marco Weber, migrou para diretor de operações da Central de Olefinas. Sim. Tá, então, era o foco. Bom, isso estava caminhando nessa direção e havia até sinais nas questões societárias que aconteciam em outras empresas do ramo, como a Salgema, por exemplo, onde a Copene tinha uma participação acionária equivalente ao Odebrecht. Sim. Que sinalizava que a gente ia caminhar nessa direção. Okay. Aí ocorreu a debacle do grupo econômico. O grupo econômico foi tomado pelo Banco Central. Sim. Porque ele entrou num processo de insolvência que nada teve a ver com a petroquímica, mas teve a ver com todos os negócios. A parte financeira mesmo do próprio banco. A parte financeira do Banco Econômico. E isso mudou o cenário e mudaram os atores. E aí houve uma mudança de orientação a nível geral, que eu não sei como surgiu isso daí, isso eu não posso me discorrer, porque eu não... E passou a se privatizar, quer dizer, reduzir a participação do Estado na segunda geração e não na primeira geração. Isso mudou a configuração. Sim. E com isso a segunda geração continuava atuando na primeira. Bom, sim. Nessas alturas, eu fui para a Seman. Na verdade, eu dividi, ainda durante 2 anos, eu ainda exercia um pedaço de papel na Copene, na parte principalmente de engenharia, de manutenção e de suprimentos. Né? Okay. Eram as 3 áreas que ainda ficaram ligadas a mim enquanto eu estava na Seman. Eu já vou falar da Seman, já vou falar... E nessa mudança de estrutura, ocorreu a colocação dos ativos do econômico que estavam gerenciados no Banco Central a leilão. E, basicamente, concorreu o Grupo Ultra. Era o único que tinha caixa suficiente para comprar. Sim. Mas o Grupo Ultra, no primeiro leilão, deu um valor muito abaixo do que o Banco Central desejava, e no segundo leilão também. Sim. E aí, no terceiro, a Odebrecht tinha feito um processo de conseguir um empréstimo, uma alavanca de empréstimo, uma alavancagem financeira para conseguir comprar, e depois ela pagou esse empréstimo com o próprio dinheiro do caixa da Copene. Então, ela acabou assumindo... Na verdade, é como se fosse uma fiança que ela fez, não é? Ela fez... Ela pagou o que ela ia arrecadar depois. Ela já tinha um caixa robusto no Copene. Esse caixa, eu acho que na época, sei lá, eu não sei, mas eu não vou falar o número, porque é um número que eu voltaria chutando um número sem muita base. Bom, e aí, nessa época, ocorreu um certo impasse lá na direção da Seman, que não vem ao caso agora, e houve a necessidade de uma reestruturação. Já havia uma certa intenção, assim, uma remota intenção, de que a Seman viria a ser, de alguma forma, ligada à diretoria técnica. Sim. Havia uma intenção, nada declarado, nada escrito, nada formalizado, nem pré-definido. Então, foi muito natural que eu fosse para a Seman ser o diretor. Era na época o Fernando Paz de Andrade ainda que fez essa indicação. Era o superintendente da Copene, e ele me chamou e falou: olha, temos que resolver
esse problema, vamos administrar da melhor maneira possível. E ele colocou alguns tópicos para mim observar. Sim. Eu cheguei na semana, não posso, eu só fui muito bem recebido pelo pessoal. Claro, mesmo porque você era uma pessoa conhecida nossa da semana e você tinha uma imagem altamente positiva da própria Copene, que era a principal cliente nossa da semana. Exatamente. E na época, eu cheguei, fiz uma avaliação na época com o Dário, com o Paulo, fizemos uma pequena avaliação, e eu voltei ao Fernando e coloquei alguns pontos do que eu tinha observado e de como a gente deveria se conduzir. E ele me deu uma certa liberdade para conduzir dessa maneira. Bom, quais foram os grandes problemas que eu encontrei na semana? Eu encontrei na semana uma coisa excepcional. A capacidade, vamos dizer, um ativo ligado, que eu poderia chamar um capital intelectual imenso. Por quê? Ela tinha sem igual no Brasil, né, Gianotti? Sem igual. Nessa área, sem igual. Um grupo profissional muito bem preparado, muito afinado e com ferramentas de gestão e de entendimento da função, manutenção, excepcional. Então, era uma coisa extremamente importante. Mas, por outro lado, eu encontrei um desafio grande. Tinha acabado o ciclo de expansões do polo. Sim. E havia uma perspectiva forte de redução de participação. A Copene a semana faturava mais ou menos $100 milhões, 60% era Petrobras e Copene. Era uma dependência muito forte das duas. Ela já estava ensaiando o crescimento de outra forma, mas ela precisava urgentemente crescer em outras direções. Sim. Então, isso foi bom, vamos ter uma necessidade de trabalhar nessa direção. E eu acho que a gente teve muito sucesso, porque é um sucesso, as pessoas podem falar, mas os resultados foram negativos. Não, tivemos resultados negativos, não conseguimos gerar o caixa necessário, mas nós tivemos que, e isso foi combinado com o acionista, nós tivemos que investir para trabalhar nessa direção. Então, mesmo contratos que não eram lucrativos, a gente trabalhou um pouco para torná-los lucrativos, mas aguentou a dificuldade até então. E com isso nós conseguimos elevar o faturamento da semana no ano de 98 a 180 milhões, dos quais eu acho que uns 120, mais ou menos, eram só de empresas fora do sistema Copene e Petrobras. Ou seja, inverteu aí a participação da Copene e Petrobras, além de ter aumentado, né? Nós basicamente explicamos. Claro que o contrato SEG foi fundamental, sim, porque eles foram um contrato de longo prazo, mas eles foram um contrato que nós tivemos que vender a imagem de uma empresa do tipo de Seman para os potenciais compradores. E nós tivemos compradores de porte, como a Jari Celulose, como outras no Sul. Tivemos compradores com mais dificuldade para ter um custo de manutenção associado a todo esse conhecimento. Não enxergavam todo esse desafio. Mas, enfim, a gente cresceu e realmente nós estávamos já começando a gerar caixa. No ano de 98, a gente já gerou caixa. Nós fomos novamente premiados pela segunda vez pela Petrobras como melhor empresa de qualidade de serviços, né? Sim. Acho que foi em 97, se eu não me engano, essa premiação. Então, acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, caminhar nessa direção. E aí entrou a mudança fundamental. Com a venda, os acionistas começaram a pensar o seguinte: os acionistas privados da Copene. Nós temos empresas que são capital e matéria-prima intensivos. Isso. Nossa vocação é para capital e matéria-prima intensivos. A Seman é uma empresa de mão de obra intensiva. Seja ela mais sofisticada ou menos sofisticada, é mão de obra intensiva.
Uma HP é uma empresa, na época, de mão de obra, de mão de obra intensiva na época. Né? Então, na verdade eles falaram, bom, eu acho que é mais razoável para continuar tendo a evolução que se procure uma empresa capaz de conduzir esse processo agregando mais tecnologia à semana. Sim. No país, muito difícil. Muito Né? difícil. Muito difícil. Mas, fora do país, havia algumas especulações. Nós já tínhamos feito um pequeno ensaio com a Raytheon. O Raytheon, me lembro bem. Eu estava lá ainda com a Raytheon, o namoro com a Raytheon. A Raytheon chegou a ter, nós tivemos vários memorandos de entendimento com a Raytheon e tentamos desenvolver alguma coisa com ela, mas era muito difícil, porque a Raytheon também era muito mais voltada para construção do que para manutenção. Sim. E há um certo, vamos dizer, um certo divórcio entre construção e manutenção. Sim, na verdade, são coisas são bem diferentes. O perfil é diferente em tudo, né? Pode se complementar, mas são margens diferentes de negócio. Margens. Né? Uma é um namoro de curto prazo, vai, casa e termina. A outra não, é um casamento de longo prazo, né? Então, e uma também mais sujeita a licitações, tem muito obras de governo também que você passa por licitações. A lei 8666 você tem que respeitar, e a semana não estava, né, sujeita a esse tipo de... Normalmente, uma empresa de manutenção não está sujeita a esses protocolos. Então, Haroldo, a gente conseguiu ter uma empresa na época que tinha 50% do seu faturamento no Sudeste e 50% no Nordeste e Norte, quer dizer, sim, 180 milhões estavam bem divididos, sim, tinha um enorme número de contratos de longo prazo e tinha os pequenos empreendedores que acabaram se tornando, para uso interno, um pouco mais caros, porque eles tinham alguma especialidade. Então, na medida em que isso foi um outro problema que a gente encontrou do trabalho do pequeno empreendedor para dentro dos contratos de longo prazo. Sim. Então, era uma coisa que, se nós continuássemos a investir como semana, teríamos que ajustar. Sim. Teríamos que mudar, sim, a forma de fazer isso. Sim. Né? Eu já tinha até ideias nesse sentido. Mas aí eu recebi a orientação, vamos proceder a uma negociação. Como era uma negociação diferente, não era uma negociação, eu vou pôr no mercado a venda uma empresa de manutenção, eu vou procurar potenciais interessados capazes de conduzir. Sim. Nós criamos o bloco, nós fizemos uma comissão que foi o diretor financeiro da Semana, da Copene, que você conhecia, o ONG. Sim. Carlos Augusto, que tinha sido agregado como diretor financeiro da Copene. Sim. E eu, para construir um caderno de notificações para potenciais interessados. Okay. E alguns dos potenciais interessados foi a Rachel, foi interessada. Sim. A Tenenge chegou a ser colocada, mas manifestou muito interesse no começo, depois se afastou um pouco. Acho que não sei quais foram as razões. Acho que foi uma falha. Acho que a Tenenge deveria ter investido mais, mas ela não traria tecnologia. Essa era uma. Sim. A ABB, que tinha, àquela época, uma filosofia mundial voltada para serviço. Sim. Ela tinha um CEO que estava a gente até dizia, lá em Zurique, que era onde eles se reuniam, estão pensando em serviço como o produto virá agregado ao serviço. Certo. Porque eles pensavam... É o que a gente chama hoje de servitização, não é, Gianotti? Na verdade, eles pensavam diferente, e era essa a filosofia. E eles tinham um centro de manutenção razoavelmente bom, acho que no norte da Europa, na parte de manutenção de empresas de papel e celulose. Certo. Então, ela trazia no bojo algumas outras características que facilitavam. Outra empresa que foi cogitada na época foi a Alstom. Mas a Alstom, no Brasil, ela já estava de saída
e fazendo um outsourcing. Sim. Então, eu acho que a Alstom foi um pouco ilusório participar dela. Ela como empresa de tecnologia, ela tinha muita tecnologia em máquinas girantes, né? Quer dizer, compressores, turbinas, Sim. né? A gente chama equipamentos dinâmicos. Equipamentos dinâmicos, tá certo? Bom, então, com isso, a Alstom acabou não se desenvolvendo. E o que acabou acontecendo é que a ABB se mostrou a mais provável compradora. Sim. E entramos em 98, na fase que eu diria mais crítica da negociação, que foram as due diligence. Quer dizer, a ABB foi liberada para fazer uma série de investigações Sim. dentro da semana Sim. para se posicionar. E assinou-se um acordo, na época foi assinado um acordo, em que a transferência foi sugerida que não fosse feita da empresa toda. Por quê? Porque a Semana, por exemplo, tinha uma causa a nível de igual a dos outros polos das empresas do Polo, que já tinha sido transitada em julgado, eu acho. Só foi barrada anos depois por embargos infringentes, em que ela tinha direito a um ressarcimento de um valor expressivo. Mas era algo duvidoso. Era algo que era 90% de certeza que ia ganhar e que depois as empresas, cá entre nós, as empresas não ganharam, porque o governo jogou. Então, mas que não podia fazer parte dos ativos de venda. Então, se acordou vender os ativos. O que são os ativos de uma empresa de manutenção? São as pessoas. Sim. As pessoas Isso pelo lado da execução. Sim. E os clientes pelo lado do mercado. Verdade. Ou seja, a parte de serviços em si são os ativos. Você precisa ter clientes e precisa ter gente capaz de fazer. As duas coisas que faziam parte do negócio. Não era a instalação física. Sim. Que aquilo era uma coisa que qualquer empresa podia fazer. Claro, claro. Era uma questão de gastar. Nós tínhamos máquinas nas oficinas boas, tínhamos. Aliás, até um parênteses curioso. No Sudeste, quando a gente foi vender o serviço, os caras falaram, não, mas ali você tem uma central. Sim. A central existia porque, na época que foi instalado o polo, precisava ter uma central daquele porte. Em São Paulo, não se justificava uma central daquele porte. Mas nós, assim mesmo, criamos uma oficina lá em São Paulo, mas com o aspecto de ter uma sede e mostrar que nós seríamos capazes de fazer lá o que fazemos aqui. Sim. Bom, então entramos numa fase difícil, porque a advogada que foi contratada isso é uma coisa interessante. A advogada que foi contratada pela advogada, o escritório, né, que mandou uma advogada, o escritório que foi contratado pela ABB para ajudar no due diligence, foi extremamente chato. Sim. Não queria nem ter o nome da semana associada, para evitar potenciais reclamos trabalhistas. Trabalhistas, passivos. Na verdade, uma besteira. Sim. Depois eu vou fazer. Não se esqueça de me cobrar o comentário da festa de integração aqui da ABB com a Semana, que essa preocupação da advogada foi para o brejo. Sim. Bom, enfim, e isso foi um processo muito demorado com isso. E nós, então, vivemos dois desafios grandes. Primeiro, manter a motivação do pessoal da Semana. Difícil. Um desafio que foi à custa de muito suor de algumas pessoas extremamente dedicadas. Eu não vou citar ninguém, claro. Eu corro o risco de ser injusto com aqueles que eu me esqueci. Sim. Mas, com certeza, muita gente foi envolvida em ajudar esse aspecto de motivação. Eu acho que foi um grande desafio que nós enfrentamos.
foi maior do que qualquer outro que nós tivemos no âmbito interno. Sim. E no âmbito externo, o desafio foi tão grande quanto, no sentido de convencer os clientes, que eram os contratos que davam lato à venda da semana, que tudo ia continuar tratado da mesma maneira. Sim. Porque os profissionais seriam os mesmos, porque Sim. havia uma. A BB ia absorver toda aquela parte de engenharia de manutenção, Sim. que era, vamos dizer, o grande diferencial do nosso trabalho, né? E que isso iria continuar tendo. Bom, infelizmente a BB não fez tudo o que a gente gostaria que ela fizesse, mas enfim, esse foi o grande desafio. E eu acho Sim. que a gente venceu os dois. Nós Tá. conseguimos manter 3.000 empregados trabalhando, que passaram para a BB, foram 3.000 empregados na época. Nós chegamos a ter mais do que 3.000 empregados, mas foi uma exigência que nós não tivéssemos mais do que 3.000. Isso foi Sim. uma exigência do contrato de acordo. Todo, né? Da ABB. E a outra exigência é que nós mantivéssemos pelo menos 75% do faturamento dos contratos. E eu tenho orgulho dos contratos de longo prazo. Eu tenho um orgulho de viver, não é assim é uma satisfação pessoal minha, acredito que do Dário, do Paulo, que eram os diretores, que nós conseguimos manter todos os contratos, com exceção de um, que era o da Brahma. Sim. Que, por acaso, tinha um contrato de manutenção global conosco no Polo. E tinha um contrato de manutenção global com a BB no Rio de Janeiro. E que, por decisão interna da Brahma, eles romperam os dois contratos. Então, não foi... Não tinha relação nenhuma com o caso do SEMA. Uma perda de contrato, porque se era um contrato que era facilmente passável, era esse. Sim, perfeito. Sim. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu passar praticamente todos os contratos incólume. Foi um processo duro, um processo demorado, um processo que foi de sucesso. Infelizmente, a BB, depois de um pouco de tempo, eu acho que teve algumas coisas que a BB deixou de fazer, aí é uma opinião pessoal minha. Eles me contrataram como consultor. Eles quiseram me contratar antes da venda. Eu falei, não. Não, não pode. Da venda, eu tô de um lado, eu não vou jogar para o time para o outro lado. Claro. Não é decente isso, não é ético isso. Muito bem, Janotti. Não é ético. Eles chegaram, não, se você vai com a gente lá para os Estados Unidos, nós queremos mostrar um negócio. Não vou. Muito bem, Janotti. Não é ético isso daqui. Nós estamos em lados diferentes, querendo negociar, fazendo um acordo. Claro. Não posso ir para visitar vocês. Sim. Eu fui visitar a Raytheon durante o processo, porque a gente tinha uma pendência comercial com a Raytheon. E que a gente pode resolver. Fui eu e Jocelino, fizemos uma curta viagem aos Estados Unidos, de parar em Miami, e em Miami discutir com o pessoal da Raytheon, e até ter sido um pouco tolerante e não muito exigente do nosso lado, porque isso emperraria a negociação que estava em andamento. Sim. A gente tem que ter a visão do conjunto, não daquele ponto específico, entendeu? Perfeito, Renato. Bom, e com isso, eu nós acabamos fazendo toda essa transferência, e a BB, eu acho que cometeu alguns equívocos. Ela, por exemplo, me contratou como consultor e me tirou do mercado. Por quê? Porque eu tenho muito contato com os clientes. E ela me afastou. Eu fiz serviço durante mais de 2 anos para a BB na parte estratégica. Eles me perguntavam, nós queremos saber o mercado de manutenção, onde tem potencialmente empresas de manutenção. Eu fiz levantamento da indústria química, da indústria petroquímica, da indústria de papel e celulose, da siderurgia, no mundo todo. Levantei. Bacana, foram pesquisas em que eu apresentava quadro do que se projetava fazer em alguma dessas unidades. E a outra coisa que eu acho que eles fizeram, eles convidaram o Dário para também. Mas no que o Dário estava grande desenvolvimento?
O Dário estava no grande desenvolvimento na linha de gestão, na Sim. linha de grandes contratos. Eles quiseram o Dário para ser o diretor de oficina. Sim. Ia Vão tirar Dário do DNA dele. Perderam um engenheiro que conhecia o mercado profundamente. Sim, principalmente o mercado do Sudeste, que o Dário foi lá, né, foi desbravar. Foi desbravar. Quantas viagens eu fiz ao Sudeste para apresentar a semana por pedido do Dário? Sim, muito bem. A gente ia lá para mostrar que era uma coisa solidária, que era uma coisa forte, entendeu? Sim. Bom, eu acho que esse foi um erro interno Sim. de gestão local. E a segunda grande dificuldade da BB é que houve uma mudança acionária não, uma mudança de CEO no mundo. O CEO de Zurich não conseguiu fazer um negócio, a BB estava interessada, se eu não me engano, na HP, e não conseguiu fazer o negócio da HP, e o CEO caiu. Certo. E as pessoas de manutenção, no centro nevrálgico, lá da BB, lá na Europa, o big chef deles lá, de manutenção, era localizado no escritório da Bélgica. Ele saiu da BB. Sei. Então, o foco foi se perdendo. Sim. E a BB foi perdendo os contratos, pelas injunções locais e pela própria reorientação de negócio que a empresa teve no mundo todo. Então, infelizmente, nós perdemos nós subdividimos essa cultura toda que se manteve. Agora, entendi. Agora, era muito difícil você ter um acionista aqui no Brasil, até no exterior, que ele conseguisse dar continuidade em termos até de expansão para essa característica única que tem a Seman, que eu não conheço no mundo inteiro. Essa característica, eu acho que ela é ímpar, de ser uma central de manutenção onde você associa fortemente as centrais, a central de oficinas, você tinha os pequenos empreendimentos, você tinha a engenharia nossa, que era fortíssima, tinha, de qualquer maneira, um grande sponsor, que era a Copena em termos de demanda de serviço. Então, é muito difícil, né? Era um lastro importante e sem o qual a gente não conseguiria sobreviver. Outra coisa que eu esqueci de falar, Janot, é todas as especialidades integradas, porque normalmente quando você pega uma empresa de manutenção, é o caso da própria BB, é uma empresa muito forte na parte de eletrônica, na parte de robôs, na parte de dinâmicos, mas a parte de estáticos ela já não tem a cultura de estáticos. Né? Suplementar os serviços especializados que a gente tinha nos nossos pequenos empreendimentos. Então, teria que ser um acionista do porte de um Odebrecht da vida, que bancasse daí. Porém, a gente sabe muito bem a margem de lucro que tem no negócio de mão de obra intensiva comparado com capital intensivo. Né? Mas eu acho que é uma questão de visão de negócio. Eu não sou nenhum gênio de negócios, mas eu acho que se houvesse uma decisão, a Copene, principalmente enquanto o Fernando foi superintendente, que depois que o Fernando também saiu de superintendente, eu perdi um pouco do meu maior apoiador, que era o Fernando, perdi um pouco desse apoio. O Fernando tinha uma visão da importância da semana no conjunto e até de imagem que ele fazia, que ela refletia para a Copene e para outras coisas. Não só a semana. O Fernando tinha essa mesma visão em relação ao CETREL, onde ele colocou gente para tomar conta do CETREL, e o CETREL, inclusive, ganhou o prêmio de qualidade. Em 97, se não me falha a memória, Prêmio Nacional da Qualidade, em 97. 97 ou 98, por aí. Eu acho que foi 97, 98. 98 eu sei que eu sempre confundo o CETREL com a Copesul, que também ganhou ali, talvez em 97, 98. Eu só sei que era uma questão um pouco diferente. É um pouco de necessário ter um outro tipo de perspectiva e de visão. Que é a saída do Fernando, que se dispôs lá com os acionistas, acabou prejudicando, evidentemente. Né? A saída do Fernando não foi uma boa. E a própria nova
estrutura da Odebrecht, mudou completamente o foco e a Seman, a ser vendida, se ela não fosse vendida, ela teria, de alguma forma, provavelmente ela se perderia ao longo do tempo, porque ela não teria apoio. Ela perderia o apoio. Mas, enfim, enquanto a gente fez, eu acho que a gente fez o que foi possível fazer, e acho que o fato de ter escolhido a BB foi um azar que ela tenha mudado de foco e tenha partido para um outro negócio. Um azar, não digo, mas um pouco, talvez, dessa dificuldade que você levantou, de que não existe empresa com essas características da Seman. Infelizmente, isso não tem. Bom, eu acho que, de alguma forma, eu dei um panorama geral para você e eu falei demais. Não, tá muito bom. Somente para poder confirmar, a Cetrel ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade em 99, não é? 1999. Eu achava que era mas ela foi, viu, Janota? Ela foi a segunda empresa do Brasil a conseguir a ISO 14000. Somente a Bahia Sul Celulose, foi a primeira com a 14000 e a Cetrel conquistou foi a segunda. E a primeira de efluente no mundo inteiro para conquistar a ISO 14000, que trata de sistema de gestão ambiental. Ixi, perdi a sua... Beto, você perdi a imagem aqui do Haroldo. Não sei se saiu do ar. Você volta, não tem problema. Deixa eu ver se você consegue voltar. Aqui. Pronto, voltei. Opa, tá aí, tá de volta. Janota, agora... Eu mexi no lugar errado, viu, Haroldo? Antes a gente falar um pouco sobre... Eu queria que você fizesse um depoimento, que seguramente vão ver, vão assistir esse vídeo e vão, evidentemente, também conhecer um pouco mais da história da Seman através do seu relato. Mas antes disso, eu queria, por curiosidade também, o pessoal tem, o que é que fez o Gianotti ao longo desses últimos 15, 20 anos? O que é que você vem fazendo atualmente? Eu sei que você é um consultor técnico, porque você tem um conhecimento fantástico nessa área, tanto de petroquímica como também de petróleo. O que é que você vem fazendo aí ao longo desses anos, desde que você saiu definitivamente do apoio que você deu durante 2 anos para a BB? Na verdade, na época que eu saí da BB, na época que eu saí da Seman, eu abri uma empresa de consultoria com a qual eu atendia a ABB, mas não atendia só a ABB. Durante 2 anos, eu fui convidado, havia necessidade, eu tinha sido desde que eu era diretor industrial da Copene, quer dizer, desde a década de 88, eu trabalhei muito na Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, uma associação que fazia um lobby, mas um lobby não um lobby no pejorativo, um lobby no bom sentido para os grandes consumidores. Então a gente lutava por preços de óleo combustível compatível, preços de energia elétrica compatível, e os grandes clientes, os grandes participantes dessa associação eram os fabricantes de alumínio, papel de celulose, petroquímicos, que mais? Siderurgias. Então, tinha grandes empresas participando desse grupo. E ela estava precisando, durante o ano de 99, já tinha sido constatado no seu planejamento estratégico a necessidade de fazer uma reorganização estrutural. Sim. E eles me chamaram. E aí, a Copene me contratou como consultor para me manter no cargo de conselheiro da associação. E nesse cargo de conselheiro, eu fui eleito presidente da associação. E eu fiquei o ano de 2000 e 2001 como presidente da associação. Peguei alguns abacaxis, como o grande racionamento de 2001, né? Sim. E outros. Mas, só para você ter uma ideia, eu não sei como é hoje, porque hoje eu estou um pouco afastado, mas, à época, o óleo combustível custava mais que o petróleo. E eu dizia para o pessoal da Petrobras, o pessoal na época, ANP, como é que alguma
é a mesma coisa que a casca da banana custar menos, mais cara que a banana. Perfeito. Sim. Porque se o óleo combustível custar mais caro que o petróleo, me dê petróleo para queimar, não me dê óleo combustível. Claro, sim. O óleo combustível é o resíduo. É aquilo Muito que bem. tem que aproveitar. Sim. Mas isso havia um raciocínio torto de subsídios Sim. cruzados que perdurou. Bom, enfim. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Essa era uma outra. A outra era o gás natural. Sim. Havia o problema da energia elétrica, que se cobravam. E nos anos de 2000, 2001, o governo fez um processo de reforma grande. Quer dizer, desde 94, desde que entrou o Fernando Henrique, um processo de reforma grande no setor elétrico. Sim. Uma reforma que envolveu uma mudança estrutural no negócio. Né? Ele era verticalizado, Sim, me lembro bem. ele passou a ser desverticalizado. Eu acho que Geração. com aquele apagão que aconteceu no governo dele, teve toda uma reestruturação do sistema de energia no Brasil. Você acha que foi um pouquinho antes? Foi um Não, pouquinho antes? a reestruturação foi antes. A Foi ideia, antes. a ideia de geração, distribuição e transmissão e distribuição e consumidores, os quatro interessados no setor, ela Sim. veio antes e ela veio copiada um pouco, vamos dizer, do modelo da Inglaterra, que tinha sofrido esse processo no início da década de 90 com a Margaret Thatcher. Sim. Né? Era um processo interessante. Só que Sim. o apagão de 91 ocorreu por várias razões. Sim. Uma das razões foi uma tendência a implantar o consumo por turbina com gás natural. Sim. Por quê? Porque o Brasil tinha comprado gás da Bolívia e não tinha onde enfiar esse gás. Essa que é a Sim. pura realidade. Sim. Então, precisava aumentar o uso de gás natural. E também por restrições políticas entre o governo central e alguns dos seus aliados, como o Antônio Carlos Magalhães, que era ministro de Energia. Em janeiro de 2001, eu tive uma reunião no Operador Nacional do Sistema, que foi um órgão que substituiu o controle da Petrobras sobre a geração da energia, a distribuição e tudo mais. Nós tivemos uma reunião com os acionistas da Brate e a direção do ONS, dizendo que o racionamento ia acontecer. A gente estava vendo que os níveis de água estavam muito baixos. Já tinha sido assim no ano de 2000 e nós tínhamos passado na tangente. Em 2001, até pareceu que ia ser melhor do que 2000. Mas a seca em fevereiro foi brutal. Sim. E eles não tomaram, eles não disseram nada. E disseram que se a gente fosse. A gente ia fazer uma grita no jornal. Se a gente fosse ao jornal, eles iam negar. Sim. Mas bastou o Antônio Carlos Magalhães ter sido deposto, exonerado como ministro de Minas e Energia. No dia seguinte, eles declararam que nós estávamos com uma crise de abastecimento. Sim, sim. Foi só o Antônio Carlos Magalhães. Então, aí, nem em 2001, nós participamos muito do processo de negociação para reduzir o impacto disso. O que nós fizemos, principalmente para os grandes acionistas? Nós fizemos, na época, propostas para o governo de parar plantas regularmente localizadas, de modo a aumentar a disponibilidade de energia, mas não continuadamente. Em alguns lugares, em alguns momentos, aproveitando para fazer manutenções. E fizemos uma proposta alternativa que foram, de um modo geral, principalmente pela atuação do Pedro Parente como coordenador do grupo na época, e do Mauro Arce, que era o secretário de Energia do Estado de São Paulo, foram acolhidas muitas das sugestões que nós fizemos. Nós e os nossos consultores. A gente contratava consultores especializados para tratar desse assunto. E nós trabalhamos muito nisso. Também trabalhamos, na época, muito na questão das tarifas, porque como é que você compara o preço de uma distribuidora? Que, na verdade, a distribuidora não tem um produto, ela tem um serviço. Assim como a transmissão tem um serviço, a distribuidora tem. Como é que você compara
É pouco, é muito que eles cobram. Então, tem um mecanismo todo complexo de criação de uma empresa artificial, vamos dizer, utópica, boa, em que ela tentava se comparar. Então, isso dava um trabalho enorme. Foi o paraíso dos consultores. Né? No caso, aí eu Sim, estava contratando consultores. Né? certo. Paraíso dos consultores. Então, eu fiquei em 2000 e 2001 muito tempo nessa atividade. Em 2001, eu passei o cargo para o presidente, da época, presidente da Alcan, para ser o novo presidente da associação. Eu tinha reestruturado a associação, tinha criado um mecanismo parecido com a organização orbital, Sim, para operar diversas áreas de interesse lá que a gente tinha. E em 2001 eu passei para o presidente da Alcan. Ele falou: bom, eu aceito se você continuar como vice-presidente. da associação. Aí eu fiquei numa posição delicada. Eu topo. Fiquei, inclusive, 6 meses exercendo o cargo dele, porque ele não podia, ele estava com um projeto grande na Alcan, mas depois ele assumiu. E aí nós negociamos várias coisas. Certo. E veio um novo governo, que foi o governo Lula, que assumiu em 2003. Quer dizer, Isso. eleito em 2002, e veio com ideias completamente Claro, claro. malucas. Que a gente já conhece. E se você pegasse o projeto de governo da época do PT, era Sim, inviável. sim. Escrito pelo Hildo Sauer, professor emérito lá da Universidade de São Paulo, era inviável. Não, e a gente vê o que aconteceu, eu acho que a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, né, nessa época. Ela entrou como ministra da Minas e Energia e ela entrou pisando em todo mundo. Sim, Ela gostava de dar esporro. Essa que é a sim. grande. É o Usando, estilo, né, da usando, Dilma. usando um termo chulo, ela gostava disso. Ela fazia É o estilo dela. É. reuniões, macro reuniões, em que ela podia passar um sabão em todos os geradores, os produtores independentes, os, Sim. os autoprodutores, os transmissores, os distribuidores e os consumidores. Era essa a teoria. E ela veio com modificações muito fortes no modelo. Então, nós trabalhamos muito forte no modelo do setor elétrico, no modelo institucional, para amenizar os problemas que ela ia trazer. Muito bem. E também, o apagão trouxe muitas medidas de economia de energia e estava sobrando energia no ano de 2003. E para um governo que recém-chegado, que Sim, precisava faturar, estava sim, sobrando muita energia. Estava sim. sobrando, assim, eu acho equivalente a uns 2.000 megawatts, sei lá. Um negócio desse Perfeito. tipo, um número astronômico. Aí eles ligaram, na época, o secretário executivo do Ministério ligou para a associação e me falou: não, me dê alguns consumidores para me vender energia. Eu falei para ele: não, nada disso. Não dou consumidor nenhum, não. Você tem energia para vender? Vamos fazer um leilão. Você Sim, vende para quem pagar melhor. sim. Muito bem. Porque Claro. o leilão é lógico. Eu vou Sim, oferecer para Pedro e não vou oferecer para Paulo? O que é isso? sim, sim. Vocês que são. Aí a gente aproveita e dá uma descanso. Claro. Vocês que são de igualdade, como é que você está tratando a pessoa desigualmente? Eles estavam faturar. Aí eu falei: vamos fazer um leilão. Você começa com o leilão e as pessoas começam a dar preço. Eu te digo quem tem necessidade, quanto você pode pôr à venda. Você começa a dar o preço. 100 watts. Não interessa vender. 100 megawatts. Sim, 200. Não. Interessa vender. Alguém deu uma proposta para 500, ou vários dão. Vai fazendo um leilão de preços sim, decrescentes. sim, É o leilão das tulipas, na venda de tulipas na Holanda, quando está sim, terminando a temporada de tulipas, que sim. termina no mês de maio. Lá. Eu fiquei conhecendo que era leilão das tulipas por causa disso. E não Aí, sei só a curiosidade cultural, viu, Janoto? Não sei se o pessoal sabe, mas a tulipa já foi uma moeda negociada, assim como é o ouro. No passado, a tulipa tinha o seu valor como moeda de troca, não sei? só como curiosidade, tem um Sim, par de tulipas na Holanda
que só Sim. abre um. Ele fica o ano todo tratando, só abre um mês. Sim. É isso mesmo. Kirchhoff é o nome É desse. isso aí. Bom, enfim. Aí eles fizeram o leilão e eu acho que eles tinham oferecido uma determinada quantidade. Quando chegou numa quantidade mínima que eles podiam vender, eles venderam naquele preço. E um preço que foi favorecido por. Ele teve algumas restrições. Por exemplo, só foi vendido para quem aumentasse a produção, Sim. equivalente àquela energia. Quer dizer, houve condicionantes para os dois lados. Tanto Sim. para quem estava vendendo, que não cobrou custo de distribuição, como para quem porque não estava tendo nenhum ganho a mais, não estava tendo nenhum investimento de distribuição, era Sim. apenas entregar uma energia que já tinha sido entregue antes. Sim, entendo. Então eu fiquei nessa função de vice-presidente 2001, esticou para 2002, Foi 2003, ficando. 2005 e 2006. Certo. Até 2006 eu fiquei nessa função. Fui convidado em 2005 a ir para o governo, para a Sim. Petroquímica. Estavam Sim. procurando. No governo Lula, ainda fui chamado para. Sim. Aí eu não aceitei, porque a oferta era uma indicação, Sim. e a indicação envolvia favorecer determinadas coisas. Eu não faz parte da minha. Eu falei, Não existia na época uma boa governança como tem hoje na Petrobras, ainda bem que tem, não é? Como também todas mas, as estatais hoje têm governança muito boa. mas aí, quando começaram a falar comigo desse negócio, eu falei, não, eu não, porque eles têm a impressão que te convidar, que você vai aceitar. É verdade, sim. Eu falei, não quero, não. Muito bem, Jean. Desse jeito eu não quero. E Certo. cai fora, cai fora. Bom, mas também me afastei muito de minha família, porque eu passava 4, 5 dias por semana em São Paulo, Sim. ou em Brasília. Eu cheguei a ter uma parte lá pago para mim ficar lá durante esses períodos, porque era mais barato do que aluguel, do que hotel regularmente. Sim. Perfeito. E com isso, e aqui eu tive dois tipos de atividades ainda nos meus momentos de folga. Eu dei consultoria para empresas como a Aniplan, engenharia, que estava querendo se instalar no Nordeste. Eu apresentei ela no Polo como uma empresa de serviço. Fiz um contato, uma parte, vamos dizer, um abre-portas para a Aniplan. E eu acho que foi um dos erros da ABB não ter me contratado como abre-portas, já que eu conhecia todo mundo. Sim. E a segunda coisa que eu fiz, eu andei. Você se lembra da Fisiba, antiga Fisiba? Me lembro, sim. Eu não me lembrava, mas como você citou, eu me lembro da Fisiba, sim. A Fisiba era uma fábrica que nunca funcionou direito. Nunca funcionou, tem razão. Funcionou direito. Aí ela foi comprada por uns peruanos. Sim. Na verdade, o dono da Fisiba era um chileno que vivia no Peru. Certo. É um cara que tinha se enriquecido com ouro, né? No mineração de ouro no Chile. Certo. E quando eu entrei na fábrica, eu fiz um rascunho e falei, essa fábrica não é viável. Certo. Não se paga. Sim. Mas o problema daqui é de manutenção. O problema daqui não é de manutenção. É de tamanho, de escala Sim. e de mercado. Né? Sim. Não, é de manutenção. Falei, tá bom, é de manutenção. O que vocês querem? Não, nós queremos fazer uma manutenção que essa fábrica fique em forma. Tá bom. Peguei o Fernando Josino, você deve ter lembrado do Fernando Josino. Chamei o Josino para vir trabalhar comigo. Josino foi meu chefe durante 3 anos. Vamos fazer um levantamento de tudo que ela precisa. Vamos fazer um orçamento. E com esse orçamento, nós vamos levar para a diretoria da. Dê um valor. Vamos citar um valor qualquer vamos dizer, deu 1 milhão. Né? Qualquer que seja a moeda, não importa. Aí levei para a diretoria da Fisiba, e da Fisiba não, na época, ela chamava Sul-Americana de Fibra, e eles, não, é muito dinheiro, não sei o quê, você vai ter que rever esses cálculos. Rever, em vez de 1 milhão, dei 980 mil. Tirei um trocadinho. Bom,
tirei esse trocadinho e deixei por conta deles decidir. Aí chamei o Josino e falei, ó, nós não vamos gastar mais do que isso. Tá bom, então, aí eu falei, ó, Josino, nós vamos gastar no máximo 980, mas a planta tem que voltar um avião. E gastamos o que nós tínhamos prometido. E a planta voltou um avião. E aí eu fiz assim, aí voltei para ele e falei, olha, tá vendo que não é um problema de manutenção? Está aqui. A planta baixou X% aqui no custo com a manutenção e continua com o mesmo problema. Sim. Aí eu falei, olha, eu prefiro ser lembrado como diretor da Copene, da FEMAN, do que como gerente aqui na Vivida. Eu vou tirar o time. Depois tinha um problema de mercado, que eles vendiam fibra que traziam do Peru. O mesmo vendedor meu que vendia a fibra minha, vendia para o cara do Peru e vendia por um preço diferente. Não dá. Eu falei, ou vocês me dão para mim vender tudo, e a do Peru e a daqui, ou vocês dão para... Bom, então parei de fazer. Mas também, Haroldo, o fato de eu ter ficado muito tempo fora da Bahia fez eu perder muitos dos contatos. Sim. As pessoas foram parte. Meu network diminuiu significativamente. Sim. Eu ainda tive alguns contratos de manutenção até 2010. Fiz ainda alguma coisa na próprio grupo da Aniplan, até com o Everton. O Everton foi contratado com planejamento estratégico, participei lá, fiz plano mercadológico para ele, fiz alguma coisa nessa linha. Meu filho trabalhava comigo lá. Né? Sim. Ele continuou e eu praticamente parei. Ele continuou tocando a empresa. A empresa hoje está paralisada e eu estou usufruindo da aposentadoria, né? Jogando sudoku, assistindo Netflix, lendo, que é o que eu gosto de fazer. E, se possível, viajando. Mais difícil. Claro, que é uma coisa boa. Porque o peso já não me permite viajar tanto, a idade já não permite. Esse ano faço 80 anos, então já está mais complicado, né? Muito bem, Janote, eu queria que nessa parte final você passasse uma mensagem para esse colega nosso, principalmente da SEMAN. Claro que a gente, quando fala SEMAN, tem vários colegas da Copene, de outras coligadas, que não deixam de ser família, não é, completa, mas especificamente para quem trabalhou e foi colega da SEMAN, que está interessado muito para assistir esse depoimento, o pessoal deve estar assistindo agora. Nós gravamos esse depoimento hoje, dia 15 de fevereiro, um pouquinho antes do Carnaval, né? A partir de ontem. Já estamos aqui na Bahia, já estamos no Carnaval. Refinaria, que hoje é a Selen, a gente está fazendo um trabalho lá de implantação de 5S TPM. Então, estou aqui em Salvador, onde eu morei 11 anos, eu sou paraibano, mas minhas filhas são baianas. Então, eu queria que você fizesse aí uma mensagem final, antes de eu fazer também as minhas considerações e os agradecimentos, principalmente a você, que nos honra dando essa entrevista. Não, o privilégio de ter feito essa entrevista é meu. Eu gostei muito de fazer, gostaria de ter participado da live. Infelizmente, não reunia condições na época. Sim. Porque ela seria mais dinâmica, né? Eu vou ser mais curto, porque meu celular já deu sinal de que está com a bateria mais baixa. Mas vai dar para terminar. Eu acho que os nossos companheiros da SEMAN, eles fizeram muito pela SEMAN e continuam fazendo e continuarão fazendo nas empresas que eles prestam. Embora a gente tenha perdido aquela massa que dava uma certa estabilidade crítica na manutenção, pelo fato de termos essa massa toda agrupada, esses nossos companheiros, com certeza, estão disseminando todos aqueles conceitos que eles aprenderam, praticaram e usaram e continuam usando e ensinando o outro. Então, já que não vai haver, aparentemente, pelo menos por enquanto, uma empresa nos moldes que foi a SEMAN, que eles continuem levando esse diferencial que cada um deles, com certeza, carrega. Cada um deles carrega, e no seu DNA, um diferencial em relação aos possíveis outros colegas que vieram das mais variadas
mais variadas fontes, tá certo? Então, Muito bem. eu fico muito, muito orgulhoso em saber que nossos colegas estão distribuindo e usando os conhecimentos, usando, seja ele na indústria na prestação de serviço, seja ele dentro de empresas de produção em que eles estão inseridos no controle da manutenção. Então, e sucesso para eles. Eu acho que sucesso que eu acho que está lastreado pelo fato deles terem o DNA Seman, pelo fato deles terem, como dizia o Dário, sangue verde. Muito bem, Janota. Eu queria concluir essa entrevista com você fazendo alguns agradecimentos a você. Primeiro, o apoio que eu recebi durante os 3 anos que eu estive na Copene, onde você, como diretor técnico industrial, sempre me deu o apoio necessário ao desenvolvimento da minha carreira. Agradecer, depois que você entrou na Seman, nós ficamos ainda 1 ano, de 94 a 95, quando eu saí da Seman para fazer a carreira de consultor, mas durante todo o tempo eu tive sempre o seu apoio, a sua confiança. Eu já era coordenador de processos e assim me mantive com a sua gestão, com a sua confiança. E eu queria também, não sei se você já teve a oportunidade de participar de alguma entrevista, onde você foi reconhecido, né, por toda a sua participação, os legados, a dedicação sempre profissional, íntegra, competente tecnicamente falando, gerencialmente falando, desde a Copene, quando eu te conheci. A imagem sua é uma imagem muito boa profissionalmente. Quem a gente fala do Gianotto, tanto como técnico, como gerente, como ser humano, sempre as informações são as melhores possíveis, a sua integridade. Então, eu queria assim, parabenizar em público, não sei se existe uma gravação idêntica a essa, que você possa ser, assim, pelo menos reconhecido em público, como essa pessoa, esse profissional que você foi, que você é, e tudo que você, todo o serviço prestado que você deu, não somente para as 2 empresas mães aí, Seman e Copene, mas junto a associações de classe, junto a outros movimentos, junto à consultoria. Então, eu queria de público agradecer a você por essa carreira exitosa e desejar para você, assim, todo o sucesso do mundo na sua vida aí pessoal, curtindo junto com os filhos, netos, que você é merecedor disso. Então, eu queria, em público, te parabenizar por isso. Muito obrigado, Haroldo. Suas palavras me deixam assim mais envaidecido. Eu acho que eu não fiz mais do que minha obrigação. Se eu puder dar um último conselho aos meus colegas, é que, por favor, preservem a ética. A ética é a coisa mais importante que a gente tem na nossa folha corrida de trabalho. Tá certo? A ética é aquilo que a gente faz quando os outros não estão vendo. Não é só a moral é quando os outros estão vendo. A ética é quando a gente faz quando os outros não estão vendo, e a gente tem que ser ético, tá certo? Muito obrigado, Haroldo. Você foi muito gentil com as suas palavras e me deixa até envaidecido e um pouco emocionado, tá? Nada mais justo do que isso. Então, fique sempre com Deus na sua vida, Genote. Estou sempre à sua disposição naquilo que você precisar, pessoal, profissionalmente. Tá? São 20 horas e 48 minutos desse dia 15 de fevereiro, portanto, estamos encerrando a nossa entrevista. Grande abraço e um beijo no seu coração. Um abraço para você também, muito obrigado por tudo.